Olá, está começando mais um programa. Dicas sobre o mundo da moda, da beleza e tudo que fizer de você uma mulher mais bonita e empoderada, a gente mostra aqui no Mais Bonita. E hoje o assunto está super especial, vamos falar de algo que nós mulheres amamos, que é beleza, maquiagem, toda essa parte estética em si que nós mulheres conseguimos manter durante a rotina. E para isso eu convido a maquiadora Emanuele Silva para estar aqui conosco. Seja bem-vinda, Manu, é um Obrigada, prazer ter Maísa. você Um prazer aqui. meu por esse convite. Manu que já assina várias maquiagens minhas em várias produções legais Sim. também. E Manu, para a gente iniciar esse bate-papo, eu queria entender mais ou menos como toda a sua trajetória no universo da beleza começou. Você sempre esteve envolvida nesse universo, a sua família? Conta pra gente um pouquinho como você iniciou sua trajetória. Então, como eu já até comentei com você, né, eu praticamente cresci já no meio desse universo da beleza. Minha mãe sempre teve salão. Então, assim, já a minha infância toda foi no meio de salão, a minha adolescência. Então, eu sempre tive muito ligada e sempre gostei muito desse universo da beleza, do autocuidado, uma coisa que realmente eu tenho, assim, uma paixão. E a parte de sobrancelhas, que você costuma trabalhar também, ela sempre esteve presente na sua vida? Você iniciou com a parte de Sim, sobrancelhas, não foi? exatamente. Eu iniciei com sobrancelhas, mas assim, de forma muito despretensiosa, porque apesar da minha mãe sempre ter salão, nunca foi um desejo trabalhar na área da É beleza. Inclusive, eu mesmo? queria fugir. Falava, não, mãe, isso não é pra mim, não me identifico. E comecei a trabalhar de forma despretensiosa, eu estava até na escola na época, e fazia um design e outro. E aí, a partir daí, eu comecei a me apaixonar pelo mundo da beleza. Então, realmente, eu iniciei fazendo design de sobrancelhas. Que bacana. E antes você tinha alguma outra vontade de seguir alguma outra profissão? Tinha outra, inclusive me formei, meu sonho era ser comissária de Sério? bordo, E você sério, é me formei, formada? sim, aham. Nossa, que Exatamente. Aí, interessante. quando eu fazia, né, o curso de comissária, eu trabalhava no salão com a minha mãe, e aí, nessa época, eu comecei a trabalhar com a micropigmentação também. Uhum. Eu falei assim, não, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero fazer na vida das pessoas, porque eu sentia a transformação através de cada trabalho que eu fazia, e aí, ali eu me encontrei e fiquei. Que interessante, realmente essa parte de design de sobrancelhas é algo que realmente mexe muito com a autoestima, Muito, né, de nós total. mulheres. A gente vê vários casos, né, de pessoas que acabam tendo algum acidente, fica com cicatriz e o Sim. pelo para de crescer, então é algo que realmente mexe muito. E como é para você ver essa transformação e ser uma transformação também na vida das suas clientes? Então, eu já atendi muita cliente de tratamento oncológico, né, que o pelo caía, não nascia de novo, ou então uma pessoa que se incomodava muito com o formato da sobrancelha, e ver essas pessoas ali elevando a autoestima e se sentindo com mais autoconfiança, porque eu acho que a beleza é isso, né, a gente se sentir mais Verdade. confiante. Então, poder proporcionar para elas, através do meu trabalho, essa autoconfiança, foi o que fez eu me encontrar nessa área e me sentir realizada também. Que bacana. E você era muito jovem quando você iniciou na parte de designer de sobrancelhas, né, de Muito. micro. Você Isso, tinha eu quantos tinha uns anos? 16, 17, eu estava no ensino médio Nossa, ainda. muito novinha Aham. mesmo. Aí eu fiquei uns 2 anos trabalhando só com design e depois eu comecei na micropigmentação, por procura das clientes mesmo. Manu, faz a micro, que eu tô com falha na sobrancelha, eu quero dar um jeito. E aí, assim, por pressão das clientes, eu fui jogada na micropigmentação e me apaixonei mesmo. E como foi para você esse processo de profissionalização? Porque você começou a fazer ali, né, algo que você Uhum. já era boa, né, fazendo, e como foi para você mudar totalmente a sua concepção, o seu pensamento do tipo, não, agora é isso que eu vou seguir? Exatamente. Como eu comecei trabalhando no salão da minha mãe, eu não tinha isso como uma coisa muito profissional, né? Para mim era mais um hobby, depois que passou a ser algo mais sério. Mas eu sou de Cuiabá, né? Você sabe. E depois que eu vim para Campos, assim, quando eu tinha uns 20 anos mais ou menos, que eu comecei a trabalhar no espaço de outras pessoas. Então Uhum. ali para mim começou a ser algo mais profissional mesmo, mais sério. E Foi um mudou a minha divisor de visão. águas. Exatamente. Eu tive mais responsabilidade, né? E mudou a minha visão em relação ao trabalho. E Manu, você é esposa, mãe. Sim. Conta pra gente um pouquinho de como é a Manu, mulher no dia a dia, rotina, como você faz pra dar conta de tudo. Isso, eu sou casada, né, sou mãe de Bento, que tem 6 aninhos, e assim, é aquela loucura de tentar conciliar ser mãe, dona de casa, esposa, trabalhar, mas eu acho que tudo a gente consegue dar um jeitinho ali. Eu tenho um marido assim que, nossa, eu preciso falar isso aqui porque ele me apoia demais, ele me enaltece demais, ele sonha junto comigo, Sim. então tudo isso faz com que o processo seja muito mais leve, muito mais fluido. Sim, é muito bom também, né? Porque
nós que temos essa rotina corrida, que trabalhamos fora, a gente sabe a importância de ter, né, essa rede de apoio Sim, para conseguir total. dar certo, né? Sim, total. E eu tenho uma rede de apoio muito boa, assim, com meu filho, né? Meu marido tá sempre ali presente, ele fica na escola, assim, integral. Então, hoje eu tenho mais liberdade para poder trabalhar, para exercer esse meu lado Manu profissional também, que a gente sabe, depois que é mãe, a gente acaba tendo que dividir e equilibrar ali os pratinhos, né? Sim, verdade. E Manu, você tem algum conselho para quem é mãe, empreendedora, como você também, para conseguir mesmo ter essa mente mais blindada, essa saúde mental mais em dia, para você não se sentir tão culpada, saindo um pouco mais de casa, estando mais nessa rotina, né, fora de casa, deixando um pouco mais o filho, a casa de lado? Sim. Tem algo que você possa falar pra gente? Eu acho que é muito sobre estar presente na hora que você precisa estar presente, porque a gente vê muitas pessoas, às vezes, que nem saem para trabalhar, né? Tem, às vezes, uma profissão ali em casa, ou então não tem nenhuma profissão, e às vezes não tem tanto tempo de qualidade com o filho, não se dedica tanto. Então, assim, eu tenho uma rotina muito agitada de trabalho, como eu trabalho com maquiagem hoje, às vezes até domingo, né? Eu acabo atendendo. Então, assim, eu procuro o tempo que eu tô com meu filho, com a minha família, estar presente de fato ali, para o tempo que eu passe fora não seja algo que pese a minha consciência, assim, Sim, sabe? sim, muito interessante. E você é uma mulher super vaidosa, né? Trabalha com a Sim, vaidade das pessoas e também é super vaidosa. Como você consegue conciliar isso na sua rotina e incluir os seus cuidados diários sim. pessoais? Assim, tem dia que não dá, né? Nem sempre dá. O skincare a gente compra umas coisas, usa depois e deixa ali. Então Sim, eu tento equilibrar, né, pra conseguir trazer isso pra minha rotina, até porque eu trabalho com beleza. Então eu tenho que estar com uma sobrancelha feita, né, pra cliente que vai fazer uma sobrancelha ter mais confiança no meu sim. trabalho, ter uma maquiagem mais bem feita. Então eu busco trazer esse autocuidado pra minha rotina de uma forma também que eu não me sinto assim sobrecarregada e culpada de ter que estar sempre arrumada. Então eu procuro fazer as coisas que me fazem bem, mas assim, equilibrando o dia a dia. Sim, muito bacana. E nessa parte de sobrancelhas, por exemplo, a gente vai entrar no assunto de maquiagem também, mas começando com a parte de sobrancelhas, a gente sabe que a moda, ela é muito cíclica, ela muda de forma muito repentina. A Uhum. gente tem visto várias tendências aí surgindo durante semanas, é tudo muito rápido. Na parte da sobrancelha acontece a mesma coisa? Sempre tem estilos de sobrancelhas Sim. diferentes? Sim, acontece a mesma coisa. Agora a gente tá entrando na moda que tá todo mundo raspando no final da sobrancelha, né? Pra dar aquele efeito mais fox. Eu acho que a tendência depende muito, porque, por exemplo, você tem esse formato de sobrancelha. Só que é uma técnica que combina muito com você, valoriza o Uhum. seu olhar. Então, assim, eu acho que tendência não é pra todo mundo, tem que ser uma coisa que combine, ainda mais quando a gente fala sobre sobrancelha. Porque todo mundo lembra a época da sobrancelha fina, que todo Verdade. mundo afinou, aí todo mundo fala hoje em dia, meu Deus, nunca mais cresceu. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com essas tendências e ver se de fato combina pra você, com o seu formato de rosto, enfim. Sim, inclusive eu sou uma prova viva disso, porque eu já Eu raspei a minha também. sobrancelha inteira Quem nunca, e eu né? precisei passar por um procedimento, um tratamento muito extenso para conseguir ter as minhas Sim. sobrancelhas cheias de E nem volta. sempre acontece, nem sempre a sobrancelha dá essa resposta de voltar de novo e de ficar super preenchida como a sua. Verdade. E na parte de micropigmentação, acredito que também as tendências influenciam muito, né? A Sim, gente viu uma pegada muito forte das sobrancelhas com uma micro mais forte, uma sim. tintura, né, mais forte, aí depois, há pouco tempo, né, a gente vem vendo as pessoas removendo essas micros Uhum. antigas e fazendo pelos mais naturais. Explica um pouco mais pra gente. Então, exatamente, né? Tudo é tendência. Na época era super lindo. Inclusive, eu tinha, Uma nem sobrancelha trabalhava mais com marcada, micropigmentação. né? Fiz, era marcada, escura, adorava, achava lindo. Só que a moda vai mudando, né? As coisas vão se atualizando. E que bom que a gente tem hoje essa opção do laser para você tirar, né, esse procedimento que você não se reconhece mais. E hoje nós trabalhamos com uma técnica que é assim, a mais natural do mercado atualmente, que é a nanopigmentação. A Uhum. durabilidade dela é até menor, geralmente 6 meses, 8 meses, Ah, que porque a intenção é que ela não bacana. fique, que você não precise fazer um laser futuramente, que ela vai saindo naturalmente, como se fosse uma rena que vai clareando, Aham. até ela sair totalmente, você não ficar presa. E se você gostar, você refaz, senão você não tá presa a ter que fazer um laser, passar por todos esses processos, que é cansativo, né? Você que fez, você sabe. Sim, verdade. Nossa, mas muito interessante saber sobre essa. É uma nova tinta, né? No caso, é a Não é forma nem da tinta, tinta. né? A tecnologia, ela realmente melhorou muito. Então, questão da tinta, a Uhum. gente tem muita mais tecnologia, muita qualidade, né, na matéria-prima do pigmento. Só que também o mais importante é onde essa camada do pigmento é colocado. Uhum. Antigamente, a gente trabalhava muito com o dermógrafo, que é como se fosse uma máquina. Então, esse pigmento, ele era implantado
numa camada muito fundo da pele, como se fosse uma sim. tatuagem. Hoje em dia não, a gente trabalha com uma lâmina que tem a espessura de um pelo. Então a gente faz uma camada muito superficial e conforme a sua pele vai se renovando, esse pigmento ele vai saindo também. Então é mais muito sobre aonde é colocado esse pigmento do que a qualidade mesmo. Tinta, entendi. Manu, há um tempo atrás eu li sobre uma matéria, né, um artigo sobre de pessoas se queixando pela queda do pelo depois de usarem muita pastinha, muita coisa para colar mesmo os fios, né, da sobrancelha na hora da maquiagem. Isso realmente acontece? Acontece, tanto com alguns tipos de pastinha, ou também quem preenche a sobrancelha com lápis, porque nós temos cera nessa composição. Então, o que a cera vai fazer? Ela vai entupir o seu poro, então não vai ter circulação, não vai ter oxigenação naquela parte ali, consequentemente a queda dos pelos. Então, isso é verdade, sim. E agora entrando mais pro lado de empreendedorismo, porque as meninas de casa gostam muito de saber também, né? Não só sobre a parte estética. A gente sabe que a parte estética é uma parte que traz muito lucro, muito retorno, né, para todo mundo, porque ninguém fica sem fazer uma sobrancelha, sem fazer um cabelo. Não. A gente viu muito isso também na pandemia, né, onde as mulheres enlouqueceram, ninguém queria ficar sem fazer os procedimentos, né, os cuidados. Como que você consegue se organizar na sua vida empresarial, profissionalmente, financeiramente? Você é uma pessoa segura do seu dinheiro, de investimentos, como que funciona? Então, por muito tempo, eu não tive essa segurança, né? Por empreender, então você acaba às vezes não tendo controle. Acho que falta muito também até nas escolas, né, quando a gente está se formando, sobre esse conhecimento financeiro, como usar o dinheiro, porque às vezes entra tanto de dinheiro para você, mas aquele dinheiro não é seu, você acha que ele é seu. Meu marido, ele é assessor de investimentos, então assim, ele entende muito de finanças e ele me ajuda muito nessa parte, que hoje eu consigo ter mais controle, saber o que entra, o que sai, porque assim, de nada adianta às vezes entrar muito e sair muito, não ter o controle, não saber ali a demanda que você tem de material. Então isso também é assim, extremamente importante para quem deseja empreender na área da beleza. Verdade. E você acaba tendo uma rotina super corrida também, né? Como você própria disse, você agora também trabalha nessa parte de maquiagem, então é uma rotina muito cansativa, muito extensa. Como que você organiza os seus horários? Porque você como uma empreendedora, né, e tal, eu acredito que você queira sempre abraçar todas as clientes, não deixar ninguém na mão, mas às vezes isso é um pouco perigoso também para nossa saúde no dia a dia, né? Sim, sim. Hoje eu consigo equilibrar mais isso, mas quando eu comecei a fazer a maquiagem, que não tem muito tempo, né, tem 1 ano e pouco, me sobrecarregou demais, porque eu tinha os outros procedimentos, né, de micropigmentação, design, aí entrou a maquiagem. E foi o que você falou, a gente quer abraçar todo mundo, quer dar conta de todo mundo, só que isso não é possível, realmente atrapalha muito a nossa saúde mental e eu acho que a gente não consegue entregar a qualidade que o cliente merece, sabe? Isso é fato. Então, assim, hoje eu equilibro muito de saber dizer não também, quando eu não posso, porque quando eu comecei com a maquiagem, eu estava atendendo, assim, domingo, feriado, porque parece que não tem demanda, mas sempre tem demanda. Durante a semana, muita demanda também das pessoas que fazem fotos institucionais ou eventos. Então, é muita demanda que tem de maquiagem. Hoje, mais do que até a micropigmentação ou outros procedimentos. Então, assim, é saber conciliar, saber a hora de você separar o profissional do pessoal, para que isso não prejudique também a sua vida pessoal, né? Sim, e você, né, acabou de falar que hoje em dia atende mais maquiagem do que a parte das sobrancelhas. Como que você fez essa transição também para a parte da maquiagem? Sim, então, foi de forma totalmente despretensiosa, né? Porque eu trabalhava com os outros procedimentos e eu atendia mais durante a semana. Aí eu falei assim, vou fazer um curso de maquiagem para eu atender só dia de sábado, já que eu não tenho muita demanda no dia de sábado. E aí fiz o curso de maquiagem, assim, me apaixonei, não sabia que eu ia gostar tanto. E eu tive muita facilidade com a maquiagem. Sim, tanto que as pessoas falam assim, Manu, você maquia tem só 1 ano. Eu falo assim, cara, não acredito. Porque eu me identifiquei demais, eu me apaixonei pela maquiagem, tive essa facilidade. Acredito por já trabalhar também na área da beleza, eu acho que isso de fato influenciou. E aí hoje eu sou muito realizada trabalhando com maquiagem também. Sim, aí você acaba fazendo cursos, como que funciona? Como que você vem trabalhando essa sua profissionalização na maquiagem, como maquiadora? Então, eu comecei a trazer algumas coisas, algumas áreas dentro da própria maquiagem, até por procura das clientes mesmo. Então, uma coisa que a gente vende muito hoje é o curso de automaquiagem, porque você sabe se maquiar. Então, às vezes, o que é simples pra gente, passar uma base no dia a dia, um blush, tem pessoas que não sabem, assim, passar nada. Então, eu senti necessidade de trazer
fazer esse curso de automaquiagem para as pessoas poderem entender, né, a própria pele, o produto que fica bom para ela e se sentir mais autoconfiante também no dia a dia com a maquiagem. Sim, muito bacana. E é interessante a gente falar também sobre as tendências na maquiagem, que você vem trazendo cada vez mais atualizações super modernas para nossa cidade. Mas esse assunto eu vou deixar para o segundo bloco, que aí a gente conversa com mais calma. Sim. Nós vamos entrar no intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Mais Bonita. Manu, agora entrando nessa parte da maquiagem, né, que a gente começou falando no finalzinho do primeiro bloco. Tendências também para o universo da maquiagem. O que a gente pode esperar e o que vem mudando? Você viu a nova tendência? Que tá assim dividido, 50% gostou, 50% não gostou, que é a tendência do no blush, não usar blush. No blush. Eu vi algumas postagens também nas redes sociais, no Pinterest, por exemplo, também. E você segue essa tendência? Você não, gostou? Não, eu não sou adepta, porque eu gosto realmente de um rosto muito Sim. chinelado, muito acentuado. Bastante blush, né? Um arzinho de saúde. Sim, mas entrando nessa parte de tendências do que a gente gosta ou não, eu acho muito legal também falar que, às vezes, a gente, sem perceber, acaba sendo influenciado por uma tendência. Total. Porque, às vezes, eu me pego começando a usar alguma coisa despretensiosamente que, quando eu vejo, já virou tendência. E a gente vai alimentando aquilo no dia a dia. Então, possa ser que, futuramente, talvez eu comece a usar essa maquiagem, não sei. Mas, hoje em dia, o meu estilo é um estilo bem marcadinho mesmo, bem coradinho, como vocês conseguem ver aí. Isso. Eu acho que de forma inconsciente a gente vai adaptando ao que a gente vê muito, né? Sim. Então, assim, a gente vê uma onda muito forte agora das influenciadoras usando aquela maquiagem que parece não estar maquiada. Verdade. Então, a gente tende a fazer mais isso do que aquela maquiagem mais marcada que a gente estava acostumada a fazer, né? Sim, sim. Vem também a pegada das pintinhas, das sardas, Manu, fiz em dá mim uma dica hoje. pra gente, vamos aproveitar, dá uma dica pra gente, porque eu vejo muitas pessoas com dificuldade, né, de saber qual produto usar, de como fazer as sardinhas pra ficar de forma natural. Tem alguma técnica específica que você usa? Então, a gente tem várias formas de fazer, né, as sardinhas, inclusive eu tenho um produto que é ótimo, eu vou te passar o nome, porque de cabeça agora, gente, eu não lembro. Mas a gente pode fazer essas sardinhas com lápis, um lapisinho marrom que tem a pontinha bem fina, ou então um pincel bem fininho, sabe, muito fininho mesmo. Você pega a sombra marrom e faz essas sardinhas. E uma coisa muito legal que você faz para dar naturalidade é depois que você fizer as sardinhas, dá uma batidinha ou então passa uma escovinha, porque traz um ar mais natural. Porque a sardinha, ela é para ficar natural, não é para ficar marcada. Sim, gente. Fica mais ofuscadinho. Inclusive, eu vejo muitas pessoas, eu acredito que não faça bem para a pele, mas eu vejo muitas pessoas fazendo sardinhas com rena, para realmente não sair e ficar mesmo na pele como se fossem sardas naturais mesmo da pessoa, sabe? Sim, e aí eu já não sei se faz tanto bem pra melhor nossa fazer com pele. lápis e com sombra, Sim. né? E na questão de maquiagem no geral, Manu, a gente viu uma saída de maquiagem cintilante, que antes fazia super sucesso, para uma maquiagem mais opaca agora. A gente tem visto maquiagens mais artísticas também, com o olho num tom de azul aquamarine. Sim. Como que você lida e como que você busca inspirações para o dia a dia? É uma tendência que a gente chama de maquiagem beauty, que nada mais é daquela maquiagem leve, mas não se engane, parece que não passou nada, mas tem muito produto, é uma maquiagem muito difícil de você fazer, porque você pode ultrapassar um pouco o limite e sair dessa pegada natural. Então é uma tendência que está muito em alta, inclusive é o meu estilo de trabalho, eu tenho muita procura por conta disso, pessoas que me procuram por ter... pessoas que me procuram desejando uma maquiagem mais natural, porque é uma maquiagem que ela vai realçar a sua beleza, ela não vai te transformar em outra pessoa. Porque eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive antes de começar na maquiagem, você se maquiar, né? E quando você se olha, você não se reconhece, não é você no espelho, isso assim é muito ruim. Então, acho que essa tendência foi muito boa, porque ela vai valorizar a beleza que você já tem, você vai se sentir bonita, mas sem sentir que não é você ali, sabe? Sim, e entra também toda a parte de você entender um pouco de colorimetria também, né? Sim. Não é só a maquiagem ali, usar bons produtos, é saber também sobre colorimetria. Eu vejo muita gente, inclusive a gente tá, né, com essa moda muito alta de mudar o tom do cabelo, né? O fundo do cabelo, eu mesma
fiz isso, e aí isso acaba também impactando no realce da pele e, consequentemente, nas cores dos produtos também de maquiagem, Sim, né? com certeza. Eu acho que a gente tem que ver muito o subtom, o que combina, o que não combina. É o que eu falo com as minhas clientes, porque toda vez que uma cliente vem fazer uma maquiagem, a maioria das vezes ela traz uma referência. E às vezes aquela referência, a cor, então o tipo de contorno, o tipo de olho, não é o que valoriza ela. Então a gente tem sim que entender sobre colorimetria, sobre as características do rosto para poder entregar o melhor trabalho Exatamente. possível para essa cliente. E essa parte da característica eu acho que é uma das mais importantes, porque a gente às vezes vê regras nas redes sociais, né, pessoas dando Uhum. dica de um rosto, todos os rostos na verdade, né, pega aquele rosto ali e faz. O blush é aqui, o contorno é aqui, e não é assim, Uhum. você tem que entender o rosto ali de cada Com pessoa para certeza, fazer, né? cada pessoa tem um formato de rosto, tem um tipo de olho. Por exemplo, o meu olho tem um formato diferente do seu, então eu tenho uma técnica que vai ficar assim incrível em você, mas Uhum. não vai valorizar o meu olhar. Então assim, é conhecer realmente, ter respeito ali pela cliente e saber de fato que vai valorizar ela, porque eu posso fazer uma maquiagem que vai realçar a sua beleza, ou então eu posso fazer uma maquiagem que Que vai te vai deixar apagada. destruir, né? E um Exatamente. ponto que eu acho muito interessante de falar aqui também, que eu sempre ouço, né, tanto de clientes quanto de maquiadoras, é a questão do delineado. Porque tem pessoas que têm um olho muito gordinho, né, com a Sim. pele um pouco a mais para pálpebra, e aí não consegue ter um resultado de um delineado Sim, aham. tão expresso, né? Isso funciona, né? Isso é muito aquela questão da expectativa e realidade, né? Porque às vezes a cliente ela gosta do delineado e tá tudo bem, mas vamos adaptar esse delineado para o seu formato de olho, porque às vezes o que você traz de referência de um delineado super grosso não vai valorizar a sua pálpebra. Então eu gosto muito de trabalhar também com delineado nesses casos, com sombra, ao invés daquele Uhum, delineado mais líquido, que assim eu consigo sim. fazer algo mais personalizado, mais natural, e que a cliente que gosta de um delineado, ela não vai deixar de ter o delineado dela. Manu, e agora, há pouco tempo, né, que você tem se especializado mais em maquiagens de noiva e falando realmente como as suas clientes, as pessoas que te conhecem, não parece que você tem tanto pouco tempo na maquiagem assim, porque Sim, você é perfeita. Tem obrigada. diferença de uma maquiagem de uma cliente normal, convencional, de um evento convencional para uma maquiagem de noiva? Qual a diferença, Sim, durabilidade e tudo? total, tem muita diferença desde a preparação da pele, porque assim, não adianta você usar o melhor produto. Às vezes a pessoa me pergunta, mas qual é a diferença? Você usa um produto em uma cliente, na noiva é outra? Não é isso. É muito mais a preparação de pele, porque uma noiva, ela precisa de uma maquiagem mais resistente. Vai ser um dia emocionante onde ela vai chorar, ela vai cumprimentar várias pessoas, ela vai transpirar, então é um dia muito cheio que precisa que a maquiagem tenha uma alta resistência. Então tem sim diferença na maquiagem de uma noiva e de uma maquiagem social, que a pessoa vai em um evento rápido, que não precisa de uma durabilidade tão grande, sabe? Aham, e hoje em dia a gente tem visto a maquiagem, que é uma maquiagem pré-casamento, né? Que antigamente não tinha Uhum, isso, a noiva já chegava, fazia a maquiagem para aquele dia, sim. e agora a noiva consegue ter a experiência de experimentar a A maquiagem antes, né? prévia, né, é muito importante. Toda vez que a noiva procura o nosso serviço, eu falo, não deixe de fazer a prévia, porque no dia essa noiva vai ter muitas coisas para se Uhum. preocupar, então ela vai estar emocionada, chegam sempre surpresas, às vezes é um dia corrido ali e aquele dia é para ela relaxar, é para ela ficar tranquila. Então não pode ser um dia que ela vai ver se gosta ou não da maquiagem, então para que é a prévia? Pra gente fazer com calma aquela maquiagem, ela falar se gosta e não gosta, Uhum. e no fim ela fala assim, não, é isso aqui que eu quero no dia. E E para aí no você dia conhecer acontece de também forma o mais rosto e a fluida. pele da cliente, né? Exatamente, eu vou saber qual tipo de produto a pele dela vai se adaptar melhor. E é bom essa prévia também, porque ela vai para casa, ela vai transpirar. Eu ainda falo assim, ó, faça um teste de lágrima, coloca um vídeo emocionante, chora e vê se você vai lacrimejar, se vai abrir essa base. Então é um teste assim de várias coisas e é extremamente importante. Manu, a gente está chegando ao final do programa e eu queria fechar com uma pergunta e que você me desse essa explicação também, que eu acho que é muito importante para a maioria das pessoas, entrando nessa parte de expectativa e realidade. Não tem melhor preparação de pele do que um bom skincare, né? A gente tem que estar Não, atento não aos tem. nossos cuidados no dia a dia para ter uma maquiagem perfeita, não é Sim, mesmo? exatamente, total, assim, você falou tudo. E seria muito bom que todas as clientes tenham essa consciência, porque às vezes ela chega, ai, mano, dá um jeitinho aqui na pele, dá um jeitinho ali, e a maquiagem, ela não vai cobrir textura. Então, assim, não adianta eu ter o melhor hidratante importado no dia, se no dia a dia sua pele não está recebendo o cuidado. Então, não vai Uhum. ser no dia da maquiagem que o hidratante ele vai fazer ali uma super hidratação, um milagre na sua pele. Então, assim, o cuidado do dia a dia
é importante demais para você ter um resultado da maquiagem perfeito. Sim, muito bem. E você é perfeita, a sua Obrigada. maquiagem é perfeita. Eu sou suspeita pra falar, gente, porque sempre que eu tenho algum evento, alguma coisa, eu corro pra Manu, indico sempre também. É realmente perfeito e Obrigada. realça ainda mais a nossa beleza. Manu, eu queria te agradecer pela presença, foi um Eu bate-papo que te super agradeço. interessante, leve também, com muitas Sim. informações. Eu te aguardo mais vezes para falarmos Ai, sobre com outros certeza. Vou assuntos, né? voltar, gente. Muito Obrigada. obrigada. É isso, nós vamos ficando por aqui, mas eu te aguardo para o nosso próximo programa. Beijos e tchau, tchau.